Hoje a gente vai falar sobre o livro Pessoas Normais, da Sally Rooney. Oi gente, eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Se você ainda não conheceu o canal, eu te desejo as boas-vindas, as ótimas-vindas, aliás, e eu espero que você goste do conteúdo. E eu aproveito para pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você não vai perder nada dos próximos vídeos que forem postados aqui. Peço também para você curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito a aumentar o alcance tanto do vídeo quanto do canal na plataforma do YouTube, e assim mais pessoas vão poder conhecer o Mais Que Um Livro. Se você quiser comprar Pessoas Normais ou outro livro pela Amazon, você pode conferir os links que estão na descrição do vídeo, porque quando você fizer a compra por esses links, a Amazon vai retribuir a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então essa é uma outra forma de você ajudar, apoiar o canal, e você não vai pagar nada a mais por isso. Hoje eu quis conversar com vocês sobre um livro que me trouxe algumas reflexões e uma certa mistura de sentimentos. O livro é o Pessoas Normais, da Sally Rooney, e aproveitando para falar rapidamente sobre a autora, ela é uma escritora irlandesa que se formou em letras pela Trinity College em Dublin e também tem mestrado em literatura americana. O seu primeiro romance publicado foi Conversas Entre Amigos, que teve direitos vendidos para mais de 10 países. Mas o seu maior sucesso veio com o seu segundo romance, que é justamente Pessoas Normais. E ele foi trazido para o Brasil pela Companhia das Letras e com tradução de Débora Landsberg. Pessoas Normais também ganhou adaptação para uma série de TV, inclusive eu já vi muitos comentários de pessoas falando que é uma ótima adaptação, e essa série está disponível no Brasil pela plataforma Stars Play. Tanto a série quanto o livro são muito comentados e eu acho que quando eu terminei de ler eu pude entender o motivo para isso acontecer. A história de Pessoas Normais passa pela vida de dois protagonistas, Mary Ann e Connell. Logo no começo a gente conhece a relação que existe entre eles. Dois jovens de uma cidade no interior da Irlanda que estudam na mesma escola e que estão quase entrando na faculdade. Apesar deles terem esses pontos em comum, as realidades dos dois são bem diferentes, mas acabam se conectando por um outro motivo. A mãe de Connell trabalha como faxineira na mansão em que Mary Ann vive, e com isso ele vai desenvolvendo uma relação de proximidade com ela ao buscar a sua mãe depois do expediente. Aos poucos a gente vai conhecendo as características desses dois personagens. Ela é uma pessoa mais tímida, solitária, que não tem amigos e que chega até a ser odiada por outras pessoas da sua escola. Já ele é a estrela do time de futebol e um estudante muito popular. Um contraste de características que, no entanto, diminui quando eles estão a sós. Acontece que Connell e Mary Ann passam a desenvolver um relacionamento afetivo muito grande a partir dessa convivência. Mas era uma vivência que só acontecia quando ninguém mais estava por perto, porque os dois escondiam sua relação e fingiam que não se conheciam quando estavam na escola. Assim, temos duas situações. Uma, como Connell e Mary Ann se relacionam em particular, e outra, como eles se relacionam quando em público. Muito do fato do Connell, principalmente, não querer que eles sejam vistos juntos na escola passa pela visão que as outras pessoas costumam ter sobre Mary Ann, como ela sendo uma pessoa esquisita e com uma imagem negativa. Ou seja, o Connell tem medo que a sua reputação seja afetada de alguma forma só pelo fato dele se relacionar com Mary Ann. Essa situação já mostra algumas características que se repetem ao longo do livro, como a reflexão sobre como a escola pode ser um lugar hostil e até cruel às vezes, em que os estudantes julgam muito os outros. E tem outra questão também que está relacionada quase que diretamente a isso que eu falei agora, é sobre a importância que nós damos ao que os outros podem pensar sobre nós. E essa é uma questão que eu vou comentar um pouco mais lá na frente. No universo particular compartilhado pelos dois protagonistas, eu percebi um relacionamento inconstante, com alternância de sentimentos e de atitudes. Mas eu também vi que existiram pontos de convergência entre eles. Eu tive a sensação de que as coisas aconteciam de uma forma muito rápida, sem uma construção mais demorada desse relacionamento. De uma hora para outra, uma situação podia mudar consideravelmente. E, para mim, dava a impressão de que isso acontecia de repente. Eu acho que essa sensação aconteceu, em parte, por causa do próprio estilo do texto da Sally Rooney nesse livro. Começando pela escrita dela, em que a gente se depara logo de cara com um texto em que não existem sinais gráficos delimitando o que é narração e o que é diálogo. Simplesmente é tudo agrupado. Eu particularmente gosto dessas inovações, mas eu confesso que no início foi um pouquinho difícil de me acostumar. Só que o interessante é que quando você se acostuma, a leitura acaba fluindo automaticamente. Mas o ponto que mais me chamou a atenção e que talvez seja o principal responsável por essa sensação de que as coisas aconteciam rapidamente, foi de que o texto funciona como uma colcha de retalhos.
Os capítulos geralmente começam no futuro e, ao longo do capítulo, a gente volta ao passado para tentar entender como a situação chegou até aquele ponto em que se inicia o capítulo. E é uma alternância constante de tempos, resultando em um mosaico de vivências. E é nesse modelo que chegam as informações sobre o que os personagens passam, como eles lidam com as suas diferenças, sejam elas de classe social ou de realidade, e como também eles lidam com sentimentos por vezes tão confusos, uma das marcas dessa fase da adolescência. Ao longo dos capítulos, a gente também descobre um pouco sobre o passado, tanto de Connell quanto de Marianne, e se depara com a existência de conflitos familiares. Aliás, outros conflitos também vão surgir nessa trama, com os personagens tendo que lidar com as consequências dos seus atos e com um aspecto que chama a atenção nesse livro, que é a falta de comunicação entre eles. Intrigas que poderiam ser solucionadas se as partes envolvidas simplesmente conversassem. Eu falei um pouco sobre a questão da adolescência, ou do quase término dela, já que tanto Connell quanto Marianne estão preparando suas vidas para a entrada na faculdade. E certezas que acompanhavam as mentes desses personagens também surgem quando eles entram na mesma faculdade. Só que algumas coisas vão mudar a partir dessa nova etapa. Em primeiro lugar, os papéis se invertem. Marianne se torna popular e Connell uma pessoa tímida, com dificuldade de socializar e de fazer novos amigos. Como seria então agora a relação entre eles? Será que eles continuariam se falando ou eles se distanciariam? São perguntas que são respondidas ao longo da leitura. Outras situações que nos são mostradas são o amadurecimento dos dois personagens e como eles lidam com questões ligadas a essa nova fase. As diferenças que eles apresentam ficam cada vez mais perceptíveis e temos novamente um jogo de idas e vindas, resultando no mosaico de vivências que eu falei antes aqui. Uma aflição que às vezes toma conta dos nossos protagonistas é o sentimento de que eles não se encaixam em padrões de pessoas consideradas, entre aspas, normais, e constantemente se comparam a elas. Inclusive eu queria aproveitar a oportunidade de ler aqui junto com vocês um trecho do livro que deixa isso bem explícito. Ele diz o seguinte: ele só queria ser normal, esconder as partes de si que achava vergonhosas e confusas. Esse trecho especificamente fala sobre como o Connell se sentia, e eu acho que ele dá uma dimensão de uma das mensagens que o livro pode trazer. O que nós temos de normal? O que seria, aliás, realmente considerado normal? São reflexões que o livro traz e que eu acho que de certa forma interferem nos caminhos que Marianne e Connell seguem e até no relacionamento entre eles. Quantas distâncias físicas e mentais esses dois personagens encaram nesse laço que conecta eles. A intimidade que eles desenvolveram ao longo desse tempo repercute em várias situações, desde contato físico até desabafos, construindo assim uma rede mútua de apoio, mas que durante a narrativa apresenta oscilações muito por causa da falta de comunicação. Mesmo assim, é possível dizer que a relação entre eles ainda tem muito caminho pela frente. Entre as tantas peculiaridades que marcam a história de pessoas normais, uma que me chamou muita atenção foi a de como às vezes nós condicionamos nossos comportamentos pelo que os outros podem pensar de nós. Eu acho que isso acontece muito na adolescência, uma fase em que estamos tentando firmar nossas personalidades. Alguns diálogos que existem nesse livro, que por sinal eu achei muito bons, mostram essa preocupação forte com a aprovação alheia e também possibilitam reflexões sobre relacionamentos que nós temos e por que às vezes as pessoas se tratam tão mal. Para mim é muito simbólico que o título do livro seja Pessoas Normais, porque ao longo da narrativa nos deparamos com personagens que são construídos de forma real, ou seja, eles têm seus defeitos, suas angústias e também buscam encontrar seus lugares no mundo em meio a tantos desafios. Eu acho que esse é um livro em que a experiência de leitura varia e que pode trazer muita identificação para algumas pessoas. Eu achei que Pessoas Normais terminou meio que de repente, pelo menos não terminou como eu esperava. De forma geral, foi ok pra mim, não gostei tanto assim, mas não deixou de ser uma experiência válida. E você, tem vontade de ler esse livro? Já tem ele? Concorda comigo? Discorda de algum comentário que eu fiz no vídeo? Comenta aí embaixo. Se você quiser comprar esse livro, é só acessar o link que está na descrição, que ao fazer a compra por esse link, você vai ajudar o canal automaticamente, sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você quiser fazer alguma sugestão ou comentar alguma coisa, é só dizer aí embaixo ou então entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima!